Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje, vamos conversar sobre a poluição hídrica e outras irregularidades provocadas por lavanderias industriais em Munhoz, no sul de Minas. Participa de forma remota o chefe regional de fiscalização ambiental do sul de Minas, Elias Venâncio Chagas. E aqui no estúdio eu tenho a companhia do promotor de justiça Rodrigo Caldeira Grava Brasil, coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande. Agradeço muito por terem aceitado nosso convite, é um prazer recebê-los na TVMP. Doutor Rodrigo, foram suspensas as atividades de 2 lavanderias industriais em Munhoz. Quais as empresas responsáveis e os motivos da paralisação de cada uma delas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que é feito na Bacia do Rio Grande, que abrange as comarcas do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Com relação a Munhoz, a Promotoria de Justiça de Bueno Brandão, que é a comarca que abrange o município de Munhoz, tem recebido com certa insistência as representações relacionadas principalmente à poluição hídrica geradas por lavanderias industriais. E em apoio a essa promotoria, a coordenadoria atuou realizando perícias, ações de fiscalização juntamente com o Estado, e nós identificamos 2 empreendimentos que seriam responsáveis por essa poluição. Seriam a Lavanderia Esperança, o atual nome da Lavanderia Vitória, é uma outra razão social que ela operou no passado, e Avante Beneficiamento de Tecidos. São as 2 empresas em que fiscalizadas se identificou irregularidades. Irregularidades essas relacionadas à poluição hídrica em razão do descarte dos efluentes gerados no processo industrial, mas também de efluentes sanitários comuns em cursos d'água da região sem tratamento, ou com tratamento ineficiente, isto é, que não atinge os padrões de qualidade exigidos pela norma estadual, e outras como operação em desconformidade com o licenciamento ambiental, captação de recursos hídricos em volume superior ao autorizado, intervenções em Mata Atlântica, em área de preservação permanente e descumprimento de uma série de sanções administrativas impostas pela SEMAD no passado. Elias, quais são os possíveis impactos dos produtos lançados irregularmente nos rios da região? Olá, primeiramente, de igual maneira, eu agradeço o convite, é um prazer fazer parte dessa conversa com vocês. Olha, em termos de lavanderias industriais, os principais impactos estão associados ao lançamento dos efluentes, especialmente industriais, decorrente dessas atividades. São atividades que usam uma alta concentração de surfactantes, que são detergentes, e que trazem uma alteração qualitativa das águas e com impacto elevado, especialmente na ictiofauna. Por além disso, a poluição desses recursos hídricos, ela majora os custos associados ao tratamento de água para distribuição, e ela ainda impede o uso múltiplo das águas e a recreação de primeiro contato. Essas lavanderias ela têm um potencial poluidor associado de extrema relevância e é fundamental que as medidas de controle desses empreendimentos sejam devidamente geridas, para que os lançamentos dos efluentes que são inerentes a essa atividade produtiva, eles se deem em observância aos padrões normativos legais e que não aconteça nenhum tipo de desequilíbrio ecossistêmico das coleções hídricas. Elias, a poluição chegou até o município de Socorro, em São Paulo. Correto. Ao que se conhece, Munhoz ela fica na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, tendo como Socorro o município circunvizinho. Socorro ela tem uma especificidade pela utilização ali, especialmente do Rio do Peixe, para recreação de primeiro grau. É uma estância hidromineral também utilizada para práticas de canoagem e esportes aquáticos. Ao que se conhece, essa poluição ela chegou até o município de Socorro e essa percepção ela é muito visual em vista de que digamos que a principal substância associada ao efluente desse tipo de atividade são os detergentes e que geram eventos de majoração de espuma. Então, é uma poluição que, para além dos efeitos deletérios e qualitativos, ela também gera um impacto visual muito grande, porque o recurso hídrico ele passa a ser tomado por uma camada branca de espuma. Doutor Rodrigo, as 2 empresas já haviam sofrido atuações administrativas? Sim, diversas atuações administrativas, né? Houve problemas relacionados com a operação delas, porque uma, na verdade, iniciou sua operação desprovida de licença ambiental, foi objeto de fiscalização, a outra operava com a licença muito aquém das atividades que ela de fato exercia,
E o Estado vem acompanhando isso e, segundo nos foi informado, até o momento da propositura das ações civis públicas pelo Ministério Público, uma delas tinha sido autuada ao menos 14 vezes e a outra ao menos 7 vezes. E ambas estavam com sanções de embargo administrativo, ou seja, elas não poderiam estar operando no ano de 2023. Então, nos surpreendeu quando, da última fiscalização, os peritos estiveram lá junto com a Polícia de Meio Ambiente e constataram que elas operavam normalmente, descumprindo a sanção de embargo do Estado, como se nada tivesse acontecido. Isso é um absurdo, né? É um comportamento que não é indicado sob nenhuma circunstância, né? O licenciamento ambiental, de forma geral, ele objetiva que essas atividades que têm um potencial de causar impactos no meio ambiente o façam da forma mais sustentável possível, adotando medidas de controle, de mitigação. Então, a submissão ao licenciamento deve ser prévia ao início das atividades, para que as atividades sejam exercidas da forma menos traumática possível para a sociedade, para que não sejam terceirizadas à coletividade as externalidades negativas. E, nesse caso, as fiscalizações apontaram diversas vezes quais seriam as irregularidades, o que precisaria ser feito, e, além da não adequação, o que gerou o retorno da fiscalização, dos embargos, a insistência no descumprimento, inclusive, da paralisação. Doutor Rodrigo, além do impacto hídrico na região, quais são as outras possíveis violações na área? O impacto hídrico é o mais relevante por conta da natureza dos empreendimentos, né? Muitas vezes se fala em lavanderia, se pensa em algo próximo à lavanderia de roupas que nós eventualmente levamos assim para uma camisa, um vestido de festa. Não é isso, né? São lavanderias industriais relacionadas à produção de tecido, tingimento, com materiais que têm predicados químicos e geram um impacto no recurso hídrico muito grande. Então, antes de entrar nos outros impactos, se me permite, eu queria destacar o que os nossos peritos identificaram dos impactos nos cursos d'água da região. Eu trouxe uma colinha até aqui, mas a perícia identificou esgotamento do oxigênio na água, o que provoca o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática, impedimento de infiltração solar nas camadas mais profundas dos cursos d'água, alterando a atividade fotossintética, com impactos em fauna e flora aquáticas, efeitos tóxicos no ambiente, o que enseja também um risco à saúde humana, formação de espuma, como Elias mencionou, por conta da natureza dos detergentes das corredeiras próprias daquela região, e mau odor e gosto na água. Então, esses são os principais impactos. Além disso, há o desrespeito às normas do licenciamento ambiental, há uma problemática de captação de recursos hídricos, porque na produção dos produtos, na lavagem dos tecidos, no tingimento, se usa muita água, então ali se realiza uma captação muito superior ao que foi informado e autorizado pelos órgãos do Estado, e isso pode ser um problema também na medida em que, sem a informação correta, o Estado não consegue fazer um balanço hidrológico adequado daquela região e pode eventualmente autorizar outras captações sem ter conhecimento de fato do quanto se usa ali, e também por estarem próximas de cursos d'água, foram constatadas intervenções em espaços territoriais especialmente protegidos. É uma área de Mata Atlântica, tem formação florestal significativa ali e houve identificação de que parte das estruturas dessas empresas foram edificadas tanto em área de preservação permanente quanto em local de Mata Atlântica que não poderia ser explorado da forma que era. A gente faz o nosso primeiro intervalo, não saia daí, é rapidinho. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje estamos falando sobre 2 lavanderias industriais que foram interditadas em Munhoz por causa de poluição hídrica. Elias, a principal causa da poluição da água é sempre a ação humana? Via de regra, sim. Ao que se observa, a poluição da água está muito associada a ações e condutas antrópicas, que são aquelas praticadas pelo ser humano. Quando se fala de lavanderias industriais, essa é um segmento de atividade que faz um uso muito elevado de recursos hídricos. E quase que a integralidade desse recurso hídrico, excetuado aquele que eventualmente é incorporado no processo produtivo, ele é devolvido à calha regular dos locais onde ocorre a captação.
O ponto é que, naturalmente, o que se observa é que essa água ela é devolvida em condições muito piores àquela que inicialmente foi captada. Então, o fundamental é que essas atividades produtivas, elas têm relevância em contexto social. Todos nós fazemos uso dos produtos que são advindos desse segmento de atividade. Mas, por outro lado, não de nenhuma maneira deve ser permissivo que esses empreendimentos sociabilizem um problema decorrente de uma eventual ingerência de suas partes, na medida em que eles não mitigam os impactos ambientais advindos de sua atividade produtiva. Então, os efluentes, eles invariavelmente serão descartados, mas é imperioso que sejam observados os padrões normativos de lançamento, de modo que não haja alterações qualitativas dos recursos hídricos que, em contexto geral, impactam a sociedade como um todo. Elias, quais são as principais consequências da poluição e contaminação hídrica? Olha, especialmente o impacto na ictiofauna. A presença de surfactantes, que são as substâncias tensoativas, elas obstaculizam muito a troca gasosa das brancas dos peixes, o que pode gerar eventos de mortandade de maior expressão. Então, para além desse ponto de impacto direto na ictiofauna, além ainda as hipóteses de impacto direto naqueles que venham a consumir os recursos hídricos que eventualmente venham a ser captados desses pontos de lançamento, porque o tratamento a ser advindo para essa coleção hídrica para fim de consumo humano, ela requer um tratamento de maior esmero, de maior acurácia, o que inclusive também aumenta os gastos associados à distribuição do recurso hídrico. Eu queria que você contasse para a gente como foram feitas as fiscalizações. Certo. Bom, inicialmente, o que se tem hoje é uma série de representações, tanto da sociedade civil quanto dos órgãos de controle. Nós fomos provocados por Ministério Público, por denúncias de cidadão, por Ministério Público de São Paulo, pela Prefeitura Municipal de Socorro, em vista de que haviam eventos que eram perceptíveis visualmente, muito associados à larga presença de espuma na calha regular dos recursos hídricos. Diante disso, o primeiro cenário é de tentar identificar-se quais seriam as motivações ou quais seriam os empreendimentos que poderiam fazer essa vinculação de nexo causal. Notadamente, se sabe que o município de Munhoz ele é alicerçado em termos de economia local com as lavanderias industriais. E conhece-se de igual maneira que o processo produtivo dessas lavanderias, que também são tinturarias, ela passa pela utilização expressiva de surfactantes, substâncias tensoativas, que são os chamados detergentes. Associado ao fato de que ali é uma área com presença de corredeiras, o turbilhamento das águas com alta incidência de detergentes, ela gera esses eventos de espuma. Então, tinha-se, diante disso, um indicativo de quais seriam os segmentos de atividade que está associada a esse tipo de evento, o que desencadeou as fiscalizações no segmento de lavanderias industriais em Munhoz. A partir disso, foi feita uma análise de automonitoramento desses empreendimentos, de modo que fosse observado se o lançamento deles atendia ou não padrões normativos, o que se observava em que situações diversas esses padrões não eram alcançados. Para além disso, em diligências fiscalizatórias executadas pela nossa própria equipe, foi visualizado ocasiões onde as estações de tratamento de efluentes estavam desligadas, ou seja, o sistema até existia, mas o efluente passava direto pelo sistema e era dispensado de maneira bruta diretamente no recurso hídrico. Então, essas percepções todas nos levaram a fazer essa vinculação de nexo causal. E, a partir disso, que foram adotadas as medidas, os empreendimentos eles chegaram a ser objeto de sancionamento continuado, mas o que acontecia é que o poder de polícia administrativa do Estado ele vinha sendo suplantado pela desídia dos empreendimentos. Os empreendimentos eram multados, eles eram embargados, eles eram novamente fiscalizados, eram autuados em subsequência por não terem respeitado o embargo de atividades, mas continuavam a não respeitar os comandos legais. Em vista de que o embargo é um instrumento administrativo interposto por auto de infração, e que, notadamente, hoje nós não teríamos braço operacional para estarmos diariamente acompanhando o cumprimento dessa determinação, que é uma obrigatoriedade do empreendedor, essa teria sido a maior dificuldade em exercer o poder de polícia, porque aquilo que nos era alcançável em termos de regramento administrativo ambiental era imposto, mas, por outro lado, eu repito que nossa atuação era suplantada pela desídia desses empreendimentos. Doutor Rodrigo, o que as decisões liminares determinaram para as duas empresas? Nós tivemos que ingressar com as ações civis públicas e também oferecemos denúncia criminal contra as pessoas jurídicas e seus sócios, justamente porque não foi possível alcançar uma solução conversada, consensual. A postura dos empreendedores
em descumprir as sanções, não procurar o melhoramento, muito pelo contrário, né? Desligar as estações de tratamento, como o Elias mencionou, mas mais que isso, quando os nossos peritos estiveram lá, eles também desligaram as ETs, pararam o processo produtivo para dificultar a captação daquele efluente, para que fossem feitas análises laboratoriais, indicaram que não existia uma disposição de resolução de boa-fé. Então, nós propusemos as ações e os pedidos foram feitos a partir de todas essas irregularidades constatadas, pedidos esses aceitos pelo juízo de Bueno Brandão, no sentido de determinar a paralisação da operação das empresas até que elas regularizassem o licenciamento ambiental delas, que elas paralisassem a captação de recursos hídricos até que elas adequassem os atos autorizativos, as outorgas, aos volumes efetivamente utilizados, que elas não lançassem nenhum tipo de efluente industrial ou sanitário no ambiente sem que eles atendessem todos os itens e padrões normativos vigentes em Minas Gerais, e também que elas se abstessem de ocupar os espaços territoriais especialmente protegidos. Além disso, como nós valoramos os danos ambientais nas perícias feitas, o juízo determinou o bloqueio de bens das empresas e de seus sócios para garantir a reparação dos danos ambientais. E tudo está sendo cumprido? Nós não temos notícias atuais do estado de desenvolvimento do cumprimento das decisões judiciais, mas certamente isso será acompanhado. Temos notícia que a Polícia de Meio Ambiente faz rondas periódicas na localidade e, eventual caso de descumprimento, as medidas serão adotadas oportunamente. Eu ia perguntar justamente quais são as consequências se as empresas não cumprirem as determinações. São diversas, né? Além das administrativas que podem ser reiteradas, né? Novas sanções, novos autos de infração, as decisões judiciais estabeleceram multas diárias, se eu não me engano, de R$10 mil até R$1 milhão em desfavor de cada empresa pelo descumprimento, sem prejuízo aí de todas as medidas coercitivas que a lei processual nos dá. Por exemplo, se a multa não é suficiente, pode-se buscar alguma outra medida que faça as vezes daquela decisão judicial, como lacrar o empreendimento, retirar o maquinário industrial, enfim, isso não há uma normativa específica, porque justamente se deixa dentro de um campo abstrato para que o juízo verifique, no caso concreto, qual a medida adequada e proporcional num crescente. Se a multa diária for suficiente, ótimo. Se ela não for suficiente, para além de sua cobrança, outras medidas podem ser adotadas. Tudo sem prejuízo das implicações criminais, né? A insistir na operação sem as licenças adequadas, há crimes tipificados na Lei de Crimes Ambientais e podem existir sanções também nesse viés. A gente faz o nosso último intervalo, voltamos já já. O Ponto a Ponto está de volta e hoje o assunto é a poluição hídrica causada por lavanderias industriais em Munhoz. Elias, é comum lavanderias industriais funcionarem assim de forma irregular? Bom, nesse aspecto eu vou fazer inicialmente uma diferenciação daquilo que eu vou chamar de regularidade formal e regularidade material, assim, digamos. Em termos de regularidade formal, os empreendimentos eles até conseguem obter o licenciamento, porque no âmbito do processo licenciatório eles conseguem demonstrar dispor de um aparato de controle que é necessário para o exercício da sua atividade produtiva e diante disso eles obtêm o licenciamento. Mas, por outro lado, a obtenção do licenciamento ela não é o primeiro passo e talvez nem o passo mais importante. É fundamental que no decurso do tempo do exercício dessas atividades produtivas, que as medidas de controle sejam devidamente operacionalizadas, que as condicionantes sejam devidamente cumpridas. Então, em termos de lavanderia industrial, o que se vê é até a obtenção do licenciamento, mas o descumprimento das condicionantes que estão associadas, ou até mesmo a má operacionalização. Porque em termos de uma estação de tratamento de efluente, mais importante do que existir é operacionalizá-la e manutenir. Uma ETE, que são as estações de tratamento, ela pode ser operacional agora e daqui 15 minutos ela deixar de sê-lo, porque ela depende de um acompanhamento profíncuo e aproximado. Então nós temos esse aspecto
de existir até o licenciamento, mas as condicionantes associadas não serem cumpridas, e nós temos também as lavanderias, que aí eu vou chamar de ampla irregularidade. Por exemplo, no caso de uma das lavanderias que foram mencionadas, ela teve seu processo de licenciamento indeferido por 3 oportunidades, porque ela ingressou com o processo, mas em nenhum momento ela conseguiu demonstrar ter aparato que lhe garanta viabilidade operacional. Por essa razão, ela foi indeferida. Todos os indeferimentos implicaram ainda na lavratura de uma multa simples, acompanhada com uma determinação de suspensão de atividades. E aí eu repito que, infelizmente, não foram observadas por parte desses empreendimentos. Elias, queria que você falasse da importância da criação de políticas e programas de conscientização que esclareça, né, para todo mundo, para a população, para as comunidades, que a água é um recurso renovável, porém finito e cada vez mais escasso. Ações como essa, elas são fundamentais de conscientização, mas eu acho que hoje me parece muito importante também que a gente consiga sobrelevar e trazer essa percepção à população em termos geral quanto à necessidade de cumprimento dos requisitos normativos que já existem. Nós temos políticas públicas que, por previsões normativas legais, elas alcançariam a tutela da qualidade das águas, mas o problema é que, via de regra, elas não são observadas. Então, nós temos captações que não são acompanhadas das portarias de outorga, e isso pode gerar um problema enorme, porque se desconhece as captações que estão sendo realizadas, por consequência, se desconhece a disponibilidade hídrica daquele recurso hídrico, e, eventualmente, a gente pode estar obstaculizando o uso múltiplo das águas, com as pessoas que estão a jusante não conseguindo ter acesso às águas. Então, essas campanhas elas passam pela observância dos comandos legais sobre a finitude das águas, a necessidade da obtenção dos atos autorizativos previamente aos tipos de captação, de que lançamentos em curso d'água atendam padrões normativos, e passa, inclusive, também pela nossa própria capacidade de termos meios de avaliação de recursos hídricos em termos qualitativos. Hoje, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas ele tem um sistema de acompanhamento de águas, que ele faz os índices de QA, de poluição, mas a gente precisa, no decurso do tempo, se aprofundar nesses programas e buscar cada vez medidas mais profícuas de acompanhamento, de monitoramento, em vista da finitude do recurso. Elias, quais são os desafios da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para coibir a poluição hídrica? Em termos gerais, eu vou repisar os termos do que eu falei inicialmente. Hoje, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ela trabalha com poder de polícia administrativo, que naturalmente possuem determinadas limitações. O que se vê, infortunadamente, é que os nossos comandos legais que nos são passíveis de serem aplicados nem sempre são observados pelos empreendimentos. O nosso embargo ele é documental, ele é um instrumento de coerção administrativa, mas, notadamente, nós não temos braço operacional para estarmos presentes em todo o território, a todo tempo, observando o cumprimento dessas normas. E, por vezes, nós temos nossa atuação suplantada pela desídia dos empreendimentos. Essa ação que foi adotada em conjunto, eu vou assim dizer, entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Ministério Público, ela é fundamental, essa articulação interinstitucional, em vista de que, quando os nossos comandos não são observados e nós dispomos de determinadas limitações, a gente precisa buscar instâncias que tenham poderes e ações coercitivas que sejam mais efetivas do que as nossas. E nisso, o relacionamento que nós temos aqui junto ao Ministério Público é muito positivo, especialmente na figura do Dr. Rodrigo. Esse não é o primeiro empreendimento, nem o primeiro segmento de atividades que a gente precisa trabalhar junto para conseguir alcançar um resultado que seja favorável. Mas essa articulação interinstitucional, a meu ver, ela hoje é a mais importante para que a gente consiga, de fato, garantir a tutela do meio ambiente. Doutor Rodrigo, o que mais, então, pode ser feito para prevenir futuras infrações por parte dessas empresas e de outras, né, para garantir, então, a proteção dos recursos hídricos em Munhoz? O primeiro passo, o mais importante, é uma mudança de postura, uma conscientização. Muitas vezes, quando eu vou em alguns eventos que discutem qualidade das águas ou outros temas afeto ao meio ambiente, as pessoas questionam, né, porque pouco é feito. Mas, como o Elias falou, há políticas públicas, programas nacionais, estaduais, que estão aí e poderiam ser mais bem compreendidos e implementados, né? Por exemplo, uma política de educação ambiental efetiva que até hoje não se implementou como poderia ter sido implementada. E nessas discussões, né, eu digo que somente será pauta
política do administrador público às questões ambientais quando isso for pauta da sociedade. E nós vivenciamos um momento de mudança, né? Talvez trazido também pelos grandes desastres que nós vivenciamos aqui em Minas Gerais, inerentes à atividade minerária, mas que nós vemos também em outros locais do país, principalmente nesse momento, né, no Rio Grande do Sul, por conta das mudanças climáticas e de eventos extremos, no sentido de que o meio ambiente, a qualidade ambiental e os impactos das ações antrópicas precisam ser debatidos, mais bem avaliados, e as pessoas levarem isso em conta, né, ao lado de segurança pública, saúde, acesso à educação de qualidade. Então, para reverter um quadro hoje que ainda é desfavorável, precisa que a sociedade abrace o tema e assim o leve aos debates públicos. Mas se nós não estamos no estágio ideal, hoje nós discutimos isso, né? Nós estamos aqui em um programa falando especificamente de meio ambiente e eu assisto ponto a ponto, não é o primeiro. E tenho certeza não será o último. Há 10, 20 anos, dificilmente se discutia sobre essa ótica, né? Há ações, por exemplo, em que se busca a preservação de rios em si, da qualidade da água de um corpo hídrico, né? Nunca se pensou, ou não se pensava no passado, que se poderia buscar a tutela de um bem difuso como as águas, né? E não uma pessoa, né? Uma empresa. Então, há inovações também nesse sentido, até da jurisprudência, que passa a acompanhar o momento que nós vivemos. Para além dessa mudança comportamental e de entendimento, eu penso que uma efetivação das ações de conscientização, mas também de poder e controle dos órgãos estatais é necessária. Então, o Estado atuando no sentido de orientar, como costuma ser o caso, chamar a correção ou licenciamento e, no passo seguinte, aplicar sanções, traz o empreendedor ou a pessoa de boa-fé para dentro do sistema, no sentido que ela terá oportunidades de se adequar e cumprir a normativa ambiental, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não que isso seja uma escusa para observar a legislação, mas não têm conhecimento de algumas minúcias, porque a legislação ambiental é muito específica. Então, o Estado tem desempenhado esse papel e nós, na Coordenadoria Regional, também procuramos ter essa interlocução no sentido de, primeiro, provocar o Estado, muitas vezes sentar com o empreendedor, mostrar o que precisa ser feito, dar oportunidade de resolução consensual e, infelizmente, quando nenhum dos passos desse caminho é trilhado com sucesso, aí não nos resta alternativa, senão a busca da responsabilização por meio das ações civis públicas, das denúncias criminais, mas um arcabouço há. Né? Acredito que nós estamos caminhando para uma mudança de paradigma, só que leva tempo, nada é imediato. O Ponta a Ponta fica por aqui. Agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados e ainda a sua participação, a sua audiência. A gente se vê em breve.